Nós éramos 4 estudantes de jornalismo que resolveram, né, empreender e criar uma das primeiras agências terceirizadas de assessoria de imprensa, de comunicação do interior do Rio Grande do Sul. Então a Ana é uma jovem estudante, era uma jovem estudante de jornalismo da primeira turma de comunicação da Unisc e que depois caiu no empreendedorismo, né? Caiu meio que de paraquedas, né? Em 1997, abrindo a FOR, junto com outros 3 estudantes de comunicação. E aqui estamos, então, até hoje empreendendo, trabalhando com jornalismo, trabalhando com comunicação, trabalhando com assessoria de imprensa, que hoje é realmente o que eu mais faço e é o que eu mais gosto de fazer. A Ana é uma menina extremamente simples, né? Quem me conhece sabe disso, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa simples, eu sempre fui uma pessoa alegre, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou inspiração ou na fé ou em outras referências, né? Enfim, eu cresci dentro de uma família de muita fé, né? Eu tenho uma guardiã de 92 anos, que é a minha mãe, que é a nossa fortaleza de fé até hoje, né? Então eu fui criada nesse ambiente em que as pessoas deviam, primeira coisa, era acreditar em Deus, era acreditar e era ter fé. Então assim, a Ana cresceu disso, eu fui catequista, né? Então assim, talvez poucas pessoas saibam disso, mas eu fui catequista na minha adolescência justamente por essa questão próxima, enfim, da igreja, né? Então eu sempre busquei muito essa coisa de Deus, de acreditar e de ter muita fé. Por mais que eu leia, por mais que eu aprenda, por mais que eu me qualifique, eu acho que a gente nunca pode perder a essência. E a essência é fundamental. E hoje, cada vez mais eu vejo isso e cada vez eu tento passar isso, principalmente para os meus filhos, né? Um ano, na verdade meio ano antes de eu iniciar na faculdade de jornalismo, em setembro do ano de 93, eu saí com a cara e com a coragem de Veracruz e fui bater na porta do Rio Vale pedindo um emprego. Na verdade, assim, eu também não era tão corajosa assim para ir lá sem saber nada, né, para pedir emprego. Não, era justamente porque o seu Felipe Dreyer era cunhado da dona Helena, que era mãe da Jonara, minha amiga de infância. Quando eu falei para a dona Helena que eu queria muito trabalhar em jornal, ela disse assim, tu vai lá e fala com meu cunhado, ele tem um jornal em Santa Cruz, tu vai lá. Eu vim com a cara e com a coragem, e daí me deparei com o seu Felipe, com uma oportunidade, com a Viviane, filha dele, que acabou se formando comigo na primeira turma de comunicação, e eles me deram uma oportunidade. Então, assim, essa gratidão eu levo para a vida toda, da dona Helena, do seu Felipe, de ter me dado a oportunidade. Ali eu cresci, ali eu aprendi do zero, um romper, assim, ó, sair do teu universo, sair da tua zona de conforto, né? E dizer, isso aqui é para mim, isso aqui é o que eu quero fazer, né? Então, foi essa oportunidade que eu tive, ali que eu comecei como repórter, depois fui editora de política, e daí depois eu fui sair do Rio Vale, fui ser editora da Revista Agora, fui ser repórter quando a Revista Agora começou a circular em Santa Cruz, depois a Revista Agora passou para outros donos, eu passei a ser editora e foi nosso cliente número 1 na Ford. A nota 001 que nós temos de prestação de serviço foi para a Revista Agora, nosso primeiro cliente, né? Então, assim, esse era o investimento que nós tínhamos, né? Eu entrei com o meu salário. Na verdade, assim, cada um entrou com uma parte, eu entrei com o meu salário, que era o que eu recebia na revista, como editora. A gente passou a terceirizar a edição, então eu tinha 4 pessoas para me ajudar. Claro que eu tinha que dividir o valor do que eu recebia, né? Eu entrei com a minha participação foi o meu salário, foi a minha conta, né? Foi a primeira conta que a gente teve. Mas daí, a partir dali, as coisas realmente deram muito certo, né? Os clientes foram chegando, a gente fez naquele ano a primeira Oktoberfest também, em 1997. Na verdade, a ideia foi da Luciane Rodrigues, ela já era bem mais experiente que a gente, e a Luciane já tinha feito por 2 anos assessoria de imprensa da Oktoberfest com uma agência de Porto Alegre. Então, quando a ACI assumiu a gestão da festa em 94, quando eles resolveram fazer uma parceria com a iniciativa privada, que a ACI assumiu a gestão, a Luciane foi contratada. Eles contrataram uma jornalista aqui de Santa Cruz com uma agência de Porto Alegre. E ela fez isso durante 2 anos, né? 3 anos, na verdade, 94, 95 e 96, com a empresa de Porto Alegre. Daí ela disse, em 97, ela disse assim, no final de 96, ela disse, nós vamos abrir uma empresa, eu quero que você seja o meu sócio. Assim, como assim empresa? Como assim sócio? Não sabíamos nada do que era isso, nada. E a Luciane disse, nós vamos abrir. Eu disse, mas como eu vou fazer uma coisa que eu não sei? E ela disse, eu te ensino. A Luciane, com toda a generosidade dela, com todo o conhecimento.
Eu digo assim, as pessoas não conheceram a Luciane, né? Poucas pessoas tiveram oportunidade, as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, elas vão saber do que eu tô falando quando elas verem essa entrevista. Hoje eu sou 20% do que a Luciane era. Entende? Eu sou um pouquinho da Luciane aqui, eu sou uma miniatura dela, ela era gigante. Ela com toda a generosidade, com todo o cuidado, com todo o conhecimento que ela tinha da área, ela disse, eu vou ensinar vocês. E foi isso que ela fez. Ela nos ensinou a fazer assessoria de imprensa. De começar, assim, a fazer os releases, qual era o enfoque do release, o que era notícia, que a gente não ia mandar qualquer coisa, que a gente tinha que ter uma informação de qualidade, que a gente ia compartilhar essa informação de qualidade democraticamente, que a gente não ia privilegiar veículos, que a gente ia tratar todo mundo da mesma forma, que todo mundo era importante, o pequeno jornal, o grande jornal, a pequena rádio, o grande veículo de comunicação. E foi assim que nós construímos a nossa história. E foi assim que ela nos acompanhou até 94, né? Desculpa, até 2004. Em 2004, ela que estava tratando um câncer desde 98, ela já estava mais debilitada, já estava bastante em tratamento, com tratamento bem sério para o câncer, então ela disse, eu vou me afastar, né? Naquele momento nós tínhamos duas opções. Ou fechávamos a empresa e deixava morrer essa história, né? Porque nós poderíamos fazer isso, né? Com a saída dela, poderíamos deixar a marca morrer, criar uma outra empresa de comunicação, eu e o Sandro, né? De assessoria de imprensa, para seguir a nossa trajetória, né? Mas não era justo, não era certo, não era correto de fazer naquele momento que ela mais precisava e que ela precisava ainda, né? Então, assim, a gente comprou 50% da empresa, pagamos todas as parcelas até final de 2006 nós ainda estávamos pagando. Então nós terminamos de pagar ela em final de 2006 e ela faleceu em abril de 2007. Então assim, já bastante debilitada, enfim. Só que a Luciane sempre nos disse, ela sempre nos deixou muito tranquilo. Ela não era daqui. Aqui não era o lugar dela, aqui não era o mundo dela. Então ela veio, passou, nos ensinou, nos deixou um grande legado que eu levo, né, comigo até hoje. Ela é madrinha do Lucas, né, do meu filho mais velho. E ela não era daqui, e ela tinha certeza disso, e ela tinha convicção. A minha mãe me conectou com o divino, né? Então, assim, todos os problemas, todas as dificuldades, né, que ela teve, né, na vida, ela nunca se deixou abater, né? Então, assim, isso é inspiração, isso é o que tu ensina sem ensinar, isso é o que tu demonstra e que teu filho acaba aprendendo, né? Então, assim, eu queria ser para os meus filhos, né, passar o que a minha mãe me passou, né? De resiliência, de trabalho, de fé, de honestidade, de humildade. Se eu pudesse ser um pouco disso tudo que a minha mãe simboliza, né? E não só a minha mãe, né? Assim, porque eu penso muito ultimamente também nas outras mulheres que nos antecederam, né? A mãe da minha mãe, sabe? Uma pessoa que morreu com 54 anos, jovem, né? Então, assim, e eu venho de e daí tu pensa assim, por que tu, Ana, tem esse perfil, né? Hoje eu me vejo como uma empreendedora, né? Uma mulher que tem voz, né, que eu posso falar, que as pessoas são capazes de me ouvir, né? Por que eu sou assim? Por que elas não foram assim, né? Então, que oportunidades que eu tive, né? Então, por onde eu andei, né? Que eu consegui chegar nesse momento. Então, eu devo isso a elas, né? Eu tenho que honrá-las, né? Honrar minha mãe, honrar minha avó, as pessoas as mulheres fortes que eu tive antes de mim, que talvez não tiveram nem perto das oportunidades que eu tive. Então, se eu tive a oportunidade, eu tenho que fazer dessa oportunidade o que eu tenho de melhor, né? De me dedicar da melhor forma possível. E eu sempre entendo e eu acredito que a gente está aqui para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, assim, o que me motiva? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar meu corpo, eu preciso melhorar minha alma, eu preciso melhorar o meu espírito. Eu preciso melhorar profissionalmente, eu preciso melhorar como mulher, como mãe, como esposa, eu preciso melhorar. Eu acho que é um processo de evolução contínua. Cansa, né? Sabe bem disso, né? Que é um processo que às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente se policia demais, mas é um processo de crescimento que não tem volta, né? Então, depois que tu te dá conta que tu pode mais, que tu tem capacidade, né? E que depende só de ti, eu acho que isso tem me motivado cada vez mais. Eu vou continuar evoluindo, eu não vou parar.
Então, assim, enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver me dedicando, enquanto eu tiver clientes para atender, pessoas que dividam comigo a comunicação, eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar me preparando para isso, para bem atender essas pessoas, para bem atender esses clientes. Eu não posso me acomodar, eu não me permito me acomodar. Principalmente no pensamento, na mentalidade, nas novidades, nas coisas que realmente eu posso oferecer para os meus clientes, para os meus amigos, para a minha família. Eu acho que esse é um processo que não vai acabar. Eu venho de uma geração ainda de poucas mulheres na liderança, né? Quando a gente começou com a empresa, enfim, nós fazíamos reuniões em empresas, em entidades ou em eventos mesmo, em que as mulheres sempre foram minoria. Nós estávamos, eu ia com a Luciane, nós íamos para reunião, às vezes era só eu e ela de mulher, o resto todos eram homens, né? Então, assim, nós fomos moldadas num ambiente extremamente masculino. Então, assim, quando tu tá num ambiente masculino, tu te obriga realmente, às vezes, a ser um pouco mais dura, mais firme, né? E hoje, olhando para trás, talvez essa característica que eu tenha hoje venha justamente de eu ter que impor limites, né? Para que minhas ideias fossem ouvidas, né? E que realmente eu pudesse atuar num mercado ou numa situação em que os homens realmente eram maioria, né? Então, isso também te forma, né? Te ajuda a formar, te ajuda a criar casca, que nem eu brinco, né? Então, essa casca que a gente cria é um pouco disso, né? Que poderia ser mais fácil? Obviamente que sim. Talvez para as meninas que estejam vindo agora, para uma outra geração, a própria geração da minha filha, talvez seja mais fácil, né? Seja mais simples, né? As coisas já estejam mais bem resolvidas. Ou não, né? Porque às vezes o mundo também caminha um pouco para frente e às vezes regride, né? Mas nesse aspecto eu vejo que eu fui muito instigada, né? Eu fui muito pressionada a me comportar de determinadas maneiras para que realmente eu pudesse evoluir dentro daquele cenário, né? Eu acho que as mulheres, elas têm sonhos diferentes e tá tudo bem, e tá tudo certo. Sabe, eu acho que o que não pode, a sociedade hoje não pode é impor um modelo de sonho, impor um modelo de postura, impor um modelo que tu tenha que seguir, né? Então, assim, as mulheres realmente podem ser o que elas quiserem, estarem onde elas quiserem, desde que aquilo faça sentido para elas. Né? Então, assim, eu penso que se uma mulher quer ser executiva, quer seguir uma carreira executiva, tá tudo certo, e ela tem capacidade para isso, né? Agora, se uma mulher não quer fazer isso, se ela prefere ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa dela, tá tudo bem também. Cada um sabe o seu propósito, cada um sabe como vai melhorar, como vai crescer como ser humano. Então isso independe da profissão que tu escolher, independe da condição que tu tenha. O importante é que tu te sinta bem, que tu faça aquilo que realmente tu te propõe. Né? Então, assim, carreiras, tem várias carreiras, né? Várias profissões que as mulheres podem ocupar. Umas até hoje elas não ocupam ainda, né? Mas eu acho que também é um processo de conquista realmente, né? E as mulheres que não quiserem esse tipo de conquista, que quiserem outro tipo de vida, elas também têm esse direito, entende? Porque não cabe a gente realmente, ou a sociedade dizer, ah, a mulher tem que ser isso, ou tem que ser aquilo, ou tem que se comportar dessa ou daquela maneira. Acho que as pessoas têm que cada vez mais usar aquela filosofia de vida, né? Cada um cuida da sua vida, cada um sabe do seu destino, cada um é dono, né, da sua vida, e é isso que tem que seguir, né? E a pessoa mais importante nisso tudo, né, é a própria pessoa, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que querer, ela tem que gostar, a mulher tem que se sentir bem, a mulher tem que estar numa posição confortável, né? A pessoa, né? Então, eu digo, os homens da mesma maneira, entende? Eu acho que cada um começa pelo próprio ser humano, né? Começa pela pessoa, tudo que ela quer mostrar para o mundo, tudo que ela quer fazer para o mundo, começa por ela. Começando por ela se sentindo bem, eu acho que daí as coisas tendem a fluir muito melhor.